Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero entrevista. Quem não conhece uma entrevista? Quem nunca leu uma entrevista? Hoje, principalmente por essa nossa situação de quarentena, nós estamos aí em contato com, muito em contato com o gênero entrevista. Então eu peço para vocês assim, a ideia de hoje é a produção de uma entrevista. Eu peço que vocês estejam com material em mãos. Quem não estiver com material em mãos pode acessar aí pelo Positivo On, né? Não fique sem o material para você poder acompanhar a aula de uma maneira mais efetiva e com maior qualidade, tá bem? Então assim, queridos, para a gente pontuar a proposta. Lógico que nós tivemos que adaptar um pouquinho, né, a proposta. Você, inicialmente, na página 40, primeira série, peguem lá o material de vocês. Então, lá na página 40, começa lá, entrevista coletiva, do oral para o escrito. Nós vamos adaptar, porque vocês não vão fazer essa entrevista em grupo, tá, pessoal? Então, primeira coisa, o exercício 1 pede para que vocês escolham aí, na verdade, conversar com os colegas e com o professor, e aí a gente já vai precisar fazer uma adaptaçãozinha, tá? Primeira coisa, pensem em uma personalidade que vocês gostariam de conhecer. Conhecer um pouquinho mais, fazer alguns questionamentos. O gênero entrevista, pessoal, é um gênero fundamental, não só no aspecto de você, no aspecto escolar, não. Hoje nós estamos vendo como é fundamental a gente conhecer aí e tirar dúvidas acerca de diversas situações com especialistas. Então, pensem em um especialista em determinada área. E é fundamental também que vocês tenham isso em mente. Gênero entrevista não é só um do papel, né? Só aquilo que aparece na revista ou no jornal. Não, de forma alguma. Nós estamos em contato aí com a entrevista ao vivo, que depois é transcrita para o papel. E nesse momento de transcrição é que a gente precisa analisar exatamente as palavras, né? Que serão ali utilizadas. É lógico, às vezes você tem que diminuir o tamanho da pergunta quando você é um entrevistador. Então, é exatamente nisso que vocês vão pensar nesse primeiro momento. Pensaram? Então, ótimo. Primeira parte concluída. Primeira coisa, pensem em alguém que vocês gostariam de entrevistar. E agora, pensem, gente, assim, nas últimas entrevistas que vocês têm lido. Quais são as características essenciais? Qual o tema que você mais gosta? Hoje, o contato de vocês com, por exemplo, pelo próprio YouTube, podcast e tudo mais, a gente tem contato aí bem comum, né? É comum se ler uma entrevista hoje ou ouvir uma entrevista hoje. É absolutamente comum. Então, pensando, primeira coisa, pensem em alguém que vocês queiram entrevistar e pensem em um tema que você goste, né? E aí, assim, pensando no tema e pensando nesse alguém, vai ficar mais fácil para você escrever seu texto. É individual e você vai aí mandar um recadinho para essa pessoa. A atividade, ela é completamente online, tá, gente? Porque nesses momentos em que a questão é quarentena, a gente tem que levar a sério. É quarentena? Sim, é quarentena. Leve a sério, faça a sua parte, que eu espero, sinceramente, que isso passe e passe logo, tá bom? Então, assim, no exercício 2, pessoal, algumas coisas eu quero ler com vocês, mas para vocês entenderem melhor o exercício 2, é importante frisar o que é, de fato, o gênero entrevista e quais são as suas principais características. Então, uma entrevista, ela é inicialmente um texto completamente conversacional, porque alguém, é um entrevistador, perguntando para o entrevistado. Às vezes, quando você vê essa entrevista transcrita, você encontra lá o nome do veículo, por exemplo, do jornal ou da revista que fez a entrevista. Às vezes você vê de fato o nome do entrevistador. Geralmente essa pergunta aparece ali para você em negrito e a fala do entrevistado não. No início da entrevista, geralmente procurem um título ali que chame bastante a atenção do teu leitor para que ele fique ali querendo ver essa entrevista e ler essa entrevista até o final. Então, pense em algo bem impactante que o seu entrevistado disse durante a entrevista e use e pense com carinho na hora de colocar no seu título, tá? Justamente para chamar a atenção do entrevistado. Do leitor. Outra coisa que é fundamental é vocês não esquecerem que no início dessa entrevista é sempre bom fazer uma introdução
sobre a vida desse entrevistado, tá, pessoal? Então, assim, comentem qual é a área de especialização dele, nome completo, idade, o que ele fez, escreveu um livro, então comente ali, sabe? Bem nesse comecinho da entrevista, apresente. E aí, depois você começa com as perguntas. A primeira coisa, título impactante, não esqueçam da linha fina e não esqueçam de fazer uma introdução apresentando quem é esse seu entrevistado, beleza? Eu quero ler com vocês, peguem ali um trechinho. Então, assim, isso que eu comentei com vocês agora, gente, de certa forma, já ajuda na resolução do exercício 2, tá? Então, tudo que eu comentei. Se vocês quiserem, anotem algumas situações, alguns tópicos que eu for comentando com vocês, para vocês fazerem um exercício depois, tá? Então, assim, é bem importante frisar esse finalzinho aqui na página 40, tem ali o Jô Soares, que é um excelente entrevistador e sempre será uma referência para todo brasileiro, então tem até uma imagem dele ali. Ali, no comecinho diz assim, no discurso jornalístico, a entrevista pode ser definida como uma coleta de declarações, informações, opiniões tomadas por jornalista ou jornalistas para divulgação através dos meios de comunicação, imprensa falada, escrita, televisiva, internética. Trata-se de um discurso assimétrico, em que interlocutores têm papel diverso. Então, assim, diferentemente do debate, em que outras pessoas podem ali interferir na resposta, na entrevista não. Primeiro, o entrevistador faz a pergunta e aí depois ele espera a resposta. E é lógico que muitas vezes a partir dessa resposta ele pode criar outras perguntas, mas o ideal é que o entrevistador já tenha em mente as perguntas que ele pretende fazer. Tá, gente? Até porque, muitas vezes, se essa pergunta não estiver pensada, e digamos, no caso, agora, como a gente tem visto no nosso dia a dia, ministro da Saúde, várias pessoas querendo fazer pergunta para ele, não é na hora que alguém vai inventar uma pergunta. É lógico, dependendo de determinada resposta, pode ser que aconteça de alguém interferir e pegar dali e criar uma pergunta, mas é bem raro, porque a pessoa não tem muito tempo, né, para pensar nessa pergunta e não tem muito tempo para perguntar mesmo, quando é uma entrevista, nesse caso, coletiva. Mas na entrevista de vocês terão tempo para fazer isso, tá, gente? Então, pensem inicialmente. Já escolheram quem vocês vão entrevistar? Ótimo, beleza. Façam o exercício 2, que pergunta sobre o gênero, sistematização mesmo do gênero entrevista. Logo em seguida, eu quero que vocês leiam, pessoal, essa entrevista super interessante com o Nicolas Carr. E eu acho bem interessante esse título já da entrevista, que ele diz que é assim, Nicolas Carr, um escritor contra a internet e as redes sociais. Pronto, falou isso, muita gente já fica assim, como assim? Da onde veio esse cara? E ele é sensacional, gente, porque muitas coisas que ele defende, realmente, quando eu nasci, não tinha internet no meu tempo. Não um celular na mão, uma extensão do corpo. Não era assim, era uma promessa. Então, eu entendo exatamente o que o Nicolas Carr diz, mas para você, aluno que está aí antenado e que já usa a internet realmente com muita facilidade, talvez seja estranho ouvir esse título, né? Ler esse título. Então, assim, a ideia, geralmente na entrevista, é que você chame a atenção do leitor já pelo título, tá bem? Se você puder, pessoal, na atividade de vocês, depois na sequência do vídeo eu coloco para vocês um passo a passo, mas se você conseguir, seria bem interessante que você colocasse a foto do entrevistado, tá bem? Eu sei que vocês terão tempo para fazer isso e pensar com carinho na ideia, conversem bem com essa pessoa para que vocês consigam colocar aí uma foto bem especial, nada de fazer sacanagem com o seu entrevistado, hein? Principalmente se for uma pessoa aí respeitada, sério, já pensou, gente? Não que os outros não sejam, não é isso, não levem a mal, mas é porque o ideal é que você pense com cuidado nessa imagem, porque depois eu gostaria de ler essa entrevista. Eu gostaria muito que vocês, quem quiser pode mandar no meu e-mail, tá bom? Eu faço questão de ler essa entrevista, aline.oliveira@positivo.edu.br, tá
tá bom? Podem me mandar, vou fazer questão de ler. E também mandem a entrevista de vocês, pessoal, para os seus colegas depois que vocês terminarem, tá? Então, dicas para a atividade. Primeira coisa, depois que você ler essa entrevista aqui com bastante cuidado, eu quero que você observe. Lembra que eu falei da introdução? Aqui, a gente tem uma introdução bem bacana sobre quem é Nicolas Carr. E é isso que vocês vão fazer a partir do entrevistado de vocês, tá? Pensem com cuidado ali quem é esse entrevistado, pensem com carinho. E aí, depois, a parte da pergunta, às vezes você pode fazer assim, coloque lá o seu nome, 2 pontos, e faz a pergunta em negrito, tá? Como isso será aí digitadinho, pode ser em negrito. Você consegue fazer isso com essa ferramenta do computador. Depois coloquem ali a resposta. Podem fazer. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas. 5 na página 41, 6, 7, 8, 9, 10, contando que tem na página 42. Então, vocês vão definir quantas perguntas vocês pretendem fazer para o entrevistado de vocês, tá bom? Gente, depois que vocês terminarem a entrevista, não esqueçam assim, primeiramente, gravem o que vocês estão conversando com a pessoa. Ai, prof, mas eu não vou precisar fazer por áudio, eu vou fazer por escrito mesmo. Eu mando a pergunta e a pessoa me manda. Então, beleza, tranquilo. Mas caso você faça isso por meio de áudio, tentem, na medida do possível, deixar ali a essência da resposta do seu entrevistado. Você pode modificar uma palavra ou outra, ficou muito informal, ou enfim, repetiu muitas vezes algumas questões da própria fala em si. Enfim, quando você vai adaptar para o texto escrito, geralmente é necessário, né, ter esse cuidado na hora de fazer a transcrição, para não deixar marcas da fala, enfim, marcas da oralidade, né, em si. Tudo bem, só um único detalhe, se for escrito, cuidem também para não deixar gíria, cuidem com as palavras abreviadas, enfim. Depois, pessoal, na sequência, ainda só para frisar um pouquinho o gênero entrevista em si, tem algumas questões ali na página 42 e na página 43 tem umas dicas de produção também. Tem os tópicos interessantes, por exemplo, lá. Lógico que essa entrevista ela foi adaptada, porque vocês poderiam até levar a ideia era de levar esse entrevistado até a sala de aula e fazer a entrevista ao vivo ali, uma espécie de coletiva mesmo, mas, né, devido a situações, enfim, que nós realmente não esperávamos, essa situação, essa atividade está sendo adaptada. Então, peguem ali alguns tópicos, tá? Na página 43, quando diz produção. Aí, por exemplo, a apresentação do entrevistado à plateia. Não dá. Mas na sua entrevista escrita, você vai fazer a introdução, mostrando quem é esse entrevistado. Beleza? Na página 44, pessoal, tem os tópicos também bem interessantes. Por exemplo, no finalzinho da 43 tem para vocês ali, realizar a entrevista, façam em grupos, vocês não vão fazer em grupos, a retextualização da entrevista oral para a escrita. É isso aqui que precisa ser o mais importante para vocês, tá? Porque, no caso, vocês não vão poder fazer a entrevista oralmente, a não ser que seja aí pelo WhatsApp. Pode ser, não tem problema, tá? Só que o foco é o texto escrito, porque é esse texto escrito que você pode ou mandar para mim, e eu gostaria muito de ler, seria muito interessante se eu conseguisse receber aí algumas entrevistas dos alunos que estão assistindo essa aula. E também mandem para os seus colegas, tá, gente? É importante frisar que o gênero entrevista, pessoal, além de ser um gênero completamente atual, estejam atentos, leiam, procurem, pesquisem. É um gênero que, à medida que o tempo vai passando, ele também vai se atualizando. É muito legal quando eu recebo ali uma entrevista rapidinha no podcast, eu acho isso fantástico, sabe? No caso, como a atividade foi adaptada, caprichem, arrasem e escolham bem. Porque quando você escolhe um entrevistado que chama a sua atenção, certamente você será muito criativo na hora de pensar nas perguntas, né? Então, pensem com carinho nesse profissional que você vai escolher, nessa pessoa que você vai escolher. Eu lembro que eu já fiz essa atividade muitas vezes em outros anos
E aí alguns alunos perguntavam, mas eu quero entrevistar minha mãe, professora, ela é do lar. Gente, pelo amor de Deus, imagine o tanto de coisa que uma pessoa faz. Eu acho que não existe administrador melhor do que uma pessoa que seja do lar. Porque a pessoa do lar não faz os seus horários, por exemplo, né? É meio difícil porque vive em função do trabalho, da casa, enfim. Então, entrevistem alguém que vocês realmente pensem com carinho e que vocês tenham muitas ideias na hora de criar essas perguntas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido e tenham ficado até aqui. Peguem os tópicos da 44 ali, vai ajudar bastante. Quando diz lá, destaquem as perguntas para vocês não esquecerem do negrito, para vocês não esquecerem de fazer a introdução. Pensem com carinho ali nesse título da entrevista de vocês. Não esqueçam de fazer uma linha fina também, tá? Então, e se possível, façam uma foto, tenham aí uma foto do entrevistado, porque vai ficar bem legal, tá bom? Queridos, pratiquem. Não fiquem de forma alguma ociosos nesse momento, né? Caprichem, escrevam, reescrevam. Eu quero fazer entrevista com 3 pessoas. Posso mandar as 3? Pode mandar. E assim, divulguem, mostrem para os amigos, peçam para os amigos mostrar como é que ficou a atividade deles, como eles fizeram, tá bem? Um abraço a todos, leiam muito, 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 aproveitem esse tempo para recapitular diversos conteúdos e escrevam, pessoal. Não deixem de escrever, tá bem? Eu acho que esse momento de pausa na nossa vida é um momento de reflexão e é um momento de retomada, né? Pensem em outras formas, pensem em desenvolver outras habilidades. Uma delas é a habilidade da paciência, de assistir um vídeo até o final, um vídeo escolar até o final. Caprichem, façam o melhor de vocês e ótimos estudos, tá bem?